Queres melhorar a tua vida em 2026? Perfeito. Excelente. Mas deixa-me dizer-te algo com toda a compaixão e a claridade que a sabedoria budista nos ensina há mais de 2.500 anos. Não vai acontecer por magia. Não vai acontecer colocando um papel de parede inspirador com citações do Buda no teu telemóvel. Não vai acontecer apenas desejando ou sonhando acordado. Se continuas a repetir exatamente os mesmos padrões mentais de sempre, os mesmos comportamentos reativos, as mesmas respostas condicionadas, então a única coisa que vai mudar é literalmente o número no calendário, de 2025 para 2026, e depois de 2026 para 2027, e assim sucessivamente, até acordares um dia a perguntar-te onde foi parar a tua vida. E se estás à espera, secretamente ou abertamente, que algo externo venha salvar-te, libertar-te magicamente da tua sofrimento, então senta-te bem confortavelmente nessa cadeira. Põe os pés em cima da mesa. Relaxa completamente. Porque essa pessoa, esse acontecimento salvador, esse milagre externo, não vão aparecer. Nunca apareceram e nunca vão aparecer. A sabedoria fundamental que mudará tudo. O próprio Buda ensinava isto há mais de 2.500 anos, com uma claridade que ainda hoje ressoa poderosamente. Tu és o teu próprio refúgio. Quem mais poderia sê-lo? A libertação genuína, a verdadeira paz, o despertar autêntico, nada disso vem de uma força externa mágica. Tudo nasce do teu despertar interior, da tua prática consciente, da tua transformação pessoal. Mas claro, isso implica esforço real e consistente, implica prática constante e diária, não apenas quando te sentes motivado. Implica atenção plena em cada momento. Implica tomar decisões conscientes que podem ser profundamente desconfortáveis para o teu ego. Decisões que vão contra os teus condicionamentos de toda uma vida. Estás verdadeiramente preparado para isso? Para essa jornada de transformação real? Ou estás apenas à procura de mais uma solução rápida, mais um vídeo motivacional que te faça sentir bem durante 20 minutos antes de voltares aos mesmos padrões? O compromisso com verdades transformadoras. Porque nesta apresentação, nesta jornada que vamos fazer juntos, não vamos repetir as platitudes vazias de gurus baratos que prometem a iluminação em 3 passos fáceis, como se fosse uma receita de bolo. Não vamos vender-te ilusões confortáveis que alimentam o teu ego. Aqui vais ouvir verdades profundas que podem perturbar o teu ego, que podem fazer-te questionar tudo o que acreditas sobre ti mesmo. Mas são essas verdades, não as mentiras reconfortantes, que têm o poder genuíno de transformar a tua vida desde as raízes mais profundas. E se ficares até o final desta jornada, se tiveres a coragem e a paciência de absorver estes ensinamentos, vou revelar-te a chave budista fundamental que fará a diferença absoluta entre mais um ano perdido na ilusão do ego ou o teu verdadeiro ponto de viragem em direção ao despertar. Mas antes de começarmos este caminho de transformação profunda, se encontras estes ensinamentos úteis e valiosos, encorajo-te vivamente a apoiar este trabalho. Subscreve para continuares a receber esta sabedoria antiga adaptada à nossa época moderna. Ativa as notificações para não perderes nenhuma pérola de sabedoria. Porque cada ensinamento é uma semente que pode florescer na tua consciência. Agora vamos começar verdadeiramente este caminho em direção a uma vida mais desperta, mais consciente, mais livre. 1. Pratica a plena consciência desde o despertar. A revolução matinal do despertar. Queres genuinamente melhorar a tua vida em 2026, de acordo com os ensinamentos do Buda? Então,
Começa por fazer aquilo que o próprio Buda praticava religiosamente todas as manhãs há 2500 anos. Despertar a tua consciência antes que o mundo te adormeça novamente no sono da inconsciência. Sim, despertar verdadeiramente o teu espírito antes da primeira mensagem ansiosa no WhatsApp, antes do barulho caótico dos carros na rua, antes que o Instagram te diga subtilmente quem está a viver uma vida aparentemente mais feliz, mais bem-sucedida, mais interessante do que a tua. Enquanto metade do planeta permanece mergulhada profundamente no sono da inconsciência, não apenas o sono físico, mas o sono espiritual muito mais perigoso, tu poderias já estar a cultivar ativamente aquela presença radiante, aquela consciência luminosa que transforma absolutamente tudo na tua experiência de vida. A desculpa universal que te mantém preso. Mas claro, é infinitamente mais fácil dizer, não tenho tempo para meditar de manhã, do que levantar-te 30 minutos mais cedo e começar conscientemente o teu dia com intenção clara e presença total. Tu sabes disso. Eu sei disso. E o Buda, que ensinava a via do meio e a importância fundamental de cada instante vivido em plena consciência, sabia isso há milênios. Porque não se trata, absolutamente não se trata, de te levantares às 5 da manhã e sofreres como um asceta extremista que se mortifica desnecessariamente. Isso seria cair no extremo que o próprio Buda rejeitou após anos de práticas austeras. Trata-se de algo muito mais subtil e profundo. Compreender verdadeiramente que esse momento sagrado, antes que o caos cotidiano comece, antes do bombardeamento incessante de estímulos, de notícias angustiantes, de exigências alheias, é um tesouro de consciência pura. É ouro espiritual condensado. O poder escondido nas primeiras horas é precisamente ali, nesse espaço tranquilo e silencioso da madrugada, que se encontra o teu verdadeiro poder. A tua claridade mental não poluída, a tua paz interior autêntica, a tua conexão profunda com a tua essência verdadeira, que está sempre presente, mas raramente acessada. Mas se a primeira coisa que fazes ao acordar, mesmo antes de abrires completamente os olhos, mesmo antes de te levantares da cama, é pegar no telemóvel e perderes-te imediatamente na vida aparente dos outros, nas suas conquistas editadas, nas suas felicidades filtradas, então prepara-te mentalmente. Estás a começar o dia perdendo completamente o teu centro, alimentando perigosamente a ilusão de separação, reforçando os teus apegos aos fenômenos externos transitórios. Estás a entregar voluntariamente o controle da tua atenção, o recurso mais precioso que possuis, a algoritmos frios desenhados para te viciar. O ato revolucionário da presença matinal. Despertar com plena consciência não é uma moda espiritual passageira que vais experimentar durante 2 semanas em janeiro. Não é um truque de produtividade para seres mais eficiente no trabalho. É um ato profundamente revolucionário de presença genuína no mundo moderno caótico. É dizer com firmeza inabalável ao caos mental que assola a humanidade: hoje sou eu quem cultiva conscientemente a minha paz interior. Hoje não vais ditar-me o ritmo. Hoje não vais controlar a minha mente. Esse silêncio precioso do amanhecer, onde ainda não existem e-mails urgentes para responder, onde ainda não há pessoas a exigirem pedaços da tua atenção, onde o mundo ainda não despertou com as suas demandas infinitas e insaciáveis. É um espaço absolutamente sagrado para a prática espiritual. E tu, apenas tu, decides conscientemente se o utilizas para cultivar a presença luminosa ou se o deixas imediatamente encher-se de distrações vazias que anestesiam a tua consciência.
Os sintomas da inconsciência matinal. Queres claridade mental real? Começa o dia no silêncio meditativo profundo, não a correr freneticamente atrás do relógio como um hamster desesperado na sua roda infinita. Queres concentração genuína e sustentada? Cultiva atentamente a atenção plena antes que a dispersão caótica comece a fragmentar a tua mente. A vasta maioria das pessoas levanta-se com a agitação mental já completamente instalada no seu sistema nervoso. Ducham-se enquanto pensam ansiosamente nos problemas de ontem ou nos desafios de hoje. Comem mal ou não comem nada enquanto planeiam obsessivamente o dia. Verificam o telemóvel 50 vezes antes mesmo de saírem de casa e saem para a rua sem terem conectado nem 2 segundos conscientes com a sua respiração natural, com o seu corpo físico, com o momento presente, que é o único que realmente existe. Vivem completamente no passado ou no futuro, nunca no agora. A ilusão que mantém o sofrimento. E assim, neste estado de inconsciência crônica, esperam ter um bom dia, uma boa vida, escapar magicamente ao sofrimento. Mas como ensinava o Buda com claridade absoluta, o sofrimento, dukkha, nasce precisamente da ignorância e da desatenção. Nasce de vivermos no piloto automático, identificados com os nossos pensamentos e emoções reativas. E tu não és a maioria, ou pelo menos não deverias ser se aspiras genuinamente ao despertar, à libertação do sofrimento. Podes fazer a diferença radical desde o primeiro minuto de consciência do dia. Literalmente, desde o primeiro segundo em que abres os olhos. Práticas concretas para o despertar matinal. Não se trata de fazer uma lista perfeccionista de tarefas infinitas que te deixa ansioso antes do dia começar. Não se trata de te transformares num monge zen perfeito, sem defeitos. Isso seria apenas alimentar outra forma subtil de ego espiritual. Trata-se simplesmente de escolher com absoluta intenção o que vais fazer com esses primeiros 30, 40 ou 60 minutos sagrados do dia. Tens dificuldade em pensar em algo genuinamente útil e transformador? Permite-me oferecer-te algumas práticas budistas concretas e testadas ao longo de séculos. Primeira prática: meditação da respiração consciente. Senta-te confortavelmente em silêncio e observa simplesmente, sem julgamento, a tua respiração durante 5 a 10 minutos. Não precisas de controlar nada, de forçar nada. Apenas observa com curiosidade amável o ar entrando e saindo naturalmente. Quando a mente vaguear, e vai vaguear constantemente, simplesmente nota isso com compaixão e retorna gentilmente à respiração. Segunda prática: meditação meta, amor-bondade. Pratica o envio de pensamentos de genuína benevolência primeiro a ti mesmo. Isto é crucial e frequentemente esquecido. Depois aos teus entes queridos, depois a pessoas neutras, depois até a pessoas difíceis na tua vida. E, finalmente, a todos os seres. Que eu seja feliz, que eu esteja livre do sofrimento, que eu viva com facilidade. Repete isto para cada categoria. Terceira prática: recordação das 4 nobres verdades. Recita mentalmente ou em voz baixa as 4 nobres verdades fundamentais do budismo, para te lembrares da natureza da existência. A verdade do sofrimento. A verdade da origem do sofrimento, a verdade da cessação do sofrimento e a verdade do caminho que leva à cessação. Isto reorienta a tua mente para a sabedoria. Quarta prática: movimentos conscientes. Faz alguns alongamentos suaves ou yoga, permanecendo totalmente presente a cada sensação corporal, a cada movimento, a cada respiração. O corpo é uma porta poderosa para a presença. Sente verdadeiramente cada músculo a esticar, cada articulação a abrir.
Quinta prática: estabelecimento de intenção. Estabelece uma intenção clara e compassiva para o teu dia, mas crucialmente sem apego ansioso ao resultado específico. Por exemplo, que eu possa trazer presença e bondade a cada interação hoje, ou que eu possa responder com sabedoria em vez de reagir com inconsciência. Assim, sem complicações excessivas. Porque se não te deres intencionalmente este espaço sagrado de prática consciente matinal, se não protegeres estas horas como um guardião protege um tesouro, então o piloto automático tomará inevitavelmente o controle total. As consequências de começar inconsciente. E quando começas o dia sem consciência alguma, sem presença, sem intenção, então tudo acontece mecanicamente, roboticamente. As reações habituais surgem automaticamente. Os julgamentos críticos aparecem sem filtro. As distrações compulsivas dominam. E aquela sensação frustrante de não teres qualquer controle sobre o teu próprio espírito instala-se como um peso. Mas se te levantas com presença genuína, não com obrigação rígida, nem rigidez perfeccionista, mas com uma escolha consciente e amorosa, então absolutamente tudo muda na qualidade da tua experiência. Porque já não vais estar a apagar freneticamente fogos emocionais durante o dia inteiro, sempre reativo, sempre estressado. Vais estar a cultivar proativamente a tua luz interior desde o primeiro instante de consciência. Vais estar a plantar sementes de paz que florescerão ao longo do dia. A verdade sobre ser pessoa da manhã. E não me venhas com a desculpa extremamente comum de é que eu não sou pessoa da manhã, o meu cronotipo é noturno. Olha, ninguém, literalmente ninguém, nasce naturalmente desperto espiritualmente. O próprio Buda teve que praticar intensamente durante anos, passando por inúmeras dificuldades, antes da sua iluminação sob a árvore Bodhi. O teu corpo físico quer dormir mais. Sim, é completamente natural. Mas o teu espírito mais profundo, a tua natureza búdica que está sempre presente, aspira profundamente a despertar, a sair do ciclo interminável da ignorância e do sofrimento. Samsara. O que preferes genuinamente quando olhas com honestidade para a tua vida? Mais uma hora de sono físico que nem vais lembrar no fim da vida, ou finalmente acordar espiritualmente e parar de dormir através da tua preciosa existência humana que é tão rara e valiosa. A escolha, como sempre, é tua, e essa escolha define o trajeto da tua vida. A transformação não é mágica, mas é real. Presta atenção, não te estou a dizer que a tua vida inteira vai transformar-se magicamente, que todos os teus problemas vão evaporar-se só porque te levantas cedo para meditar. Isso seria uma mentira ridícula e desonesta. Não é uma fórmula mágica onde tudo se torna perfeito instantaneamente. Mas digo-te com absoluta certeza, baseada em milênios de sabedoria testada, começar intencionalmente o dia no silêncio profundo, na quietude meditativa, contigo mesmo, presente à tua respiração e ao teu ser, define muito mais do que a tua mente consciente pode imediatamente imaginar ou compreender. O efeito dominó da consciência matinal. Porque quando te dás prioridade desde o início do dia, quando nutres a tua prática espiritual antes de tudo o resto, quando colocas o oxigênio na tua própria máscara, antes de ajudares os outros, então tudo se arranja de forma radicalmente diferente na tua jornada diária. Tens mais claridade genuína para ver as coisas exatamente como elas são, sem as distorções habituais do teu mental condicionado. Mais equanimidade profunda e inabalável para enfrentar os desafios inevitáveis que a vida apresenta. Mais consciência luminosa
para não caíres repetidamente nos mesmos padrões reativos automáticos que criam sofrimento desnecessário. O princípio budista fundamental, a sabedoria budista, ensina precisamente isto há séculos. Cultiva a ordem interior, imperturbável, face ao caos exterior, inevitável. Desenvolve a paz no meio da tempestade emocional. E essa ordem fundamental, essa paz profunda, começa exatamente quando tu decides conscientemente como o teu dia começa. Não quando permites que o mundo caótico decida por ti com as suas exigências infinitas e insaciáveis. O mundo exterior vai continuar com o seu barulho ensurdecedor, as suas exigências constantes, as suas notificações viciantes. Mas tu não tens que ser escravo disso desde o primeiro minuto de consciência. Podes estabelecer o teu próprio ritmo interno, enraizado profundamente na presença. O convite para começar amanhã. Então, faz algo simples, mas profundamente poderoso. Amanhã de manhã, levanta-te apenas um pouco mais cedo. Não para fazeres mais coisas na tua lista interminável, mas para começares com infinitamente mais presença. Não para performares espiritualmente para uma audiência imaginária, mas para te reconectares genuinamente com a tua essência verdadeira. O resto do dia será o que tiver que ser, com os seus altos e baixos naturais, os seus prazeres e as suas dores inevitáveis. Isso é a natureza impermanente da existência. Mas que esses primeiros minutos sagrados sejam completamente teus, totalmente dedicados a cultivar o despertar. Começa por despertar a tua consciência ao amanhecer, e todo o dia será vivido de forma diferente, com mais presença radiante, mais paz profunda, mais claridade luminosa. Essa é a promessa da prática, não de perfeição, mas de transformação gradual e genuína. 2. Liberta-te dos apegos tóxicos. A arte budista da subtração libertadora. Há coisas de que absolutamente não precisas para melhorares a tua vida em 2026, segundo a sabedoria profunda do budismo. Não precisas de acumular mais possessões materiais que apenas enchem a tua casa, mas esvaziam o teu espírito. Não precisas de ter o corpo perfeito, celebrado pelas redes sociais. Não precisas de encher obsessivamente a tua agenda de atividades externas para fugires do vazio interior que te assusta. A verdade libertadora sobre o desapego. O que realmente precisas, e o Buda ensinava isto constantemente em incontáveis sutras, é de te libertares progressivamente dos teus apegos, de largares finalmente aquilo que te mantém acorrentado ao sofrimento desnecessário, de soltares o que te prende ao ciclo interminável de insatisfação. Porque não se trata fundamentalmente de adicionares mais práticas, mais conhecimentos, mais técnicas à tua vida já sobrelotada. Trata-se do oposto radical, subtrair corajosamente aquilo que te impede de seres verdadeiramente livre, de simplificar para aprofundar. Não é que te falte energia vital ou capacidade para a felicidade genuína. É que os teus apegos, visíveis e invisíveis, óbvios e subtis, roubam-te constantemente essas qualidades. E o pior, a parte mais trágica, é que frequentemente és tu próprio que lhes dás voluntariamente esse poder destrutivo sobre o teu bem-estar. A raiz do sofrimento, segundo o Buda identificava os apegos como a raiz principal de dukkha, essa palavra pali, que se traduz inadequadamente como sofrimento, mas que significa algo mais profundo: insatisfação fundamental, estresse existencial, a sensação de que algo está sempre ligeiramente errado. Vivemos completamente rodeados destes laços invisíveis, mas incrivelmente fortes, que nos aprisionam. Pessoas às quais nos agarramos desesperadamente, mesmo quando a relação se tornou tóxica e destrutiva,
desejos compulsivos que nos mantêm perpetuamente insatisfeitos e sempre a perseguir a próxima coisa, aversões fortes que envenenam a nossa mente com negatividade. Identificações rígidas com as nossas opiniões e crenças, como se fossem a nossa própria identidade. O desperdício da energia vital. E ali estás tu, desperdiçando a tua energia vital preciosa, a tua atenção limitada, até a tua paz mental como se fossem moeda pequena sem valor algum. Mas a tua energia vale imensamente, infinitamente mais do que a tratas atualmente. Tu notas isto, sentes claramente no teu corpo e no teu espírito, aquela relação específica que te deixa completamente esgotado emocionalmente após cada interação. Aquele sim que disseste com um sorriso tenso e forçado, enquanto tudo em ti gritava não. Aquele hábito compulsivo que repetes mecanicamente todos os dias, mesmo sabendo conscientemente que te retira muito mais do que te dá. Aquela identificação com coisas materiais ou papéis sociais que absolutamente não definem a tua essência verdadeira. Por que persistimos no apego? E, no entanto, continuas a agarrar-te, a apegar-te. Por que esta insistência autodestrutiva? Porque foste condicionado desde criança, através de milhares de mensagens súbitas da família, da sociedade, da cultura, a acreditar que largar é perda, que desapegar é fraqueza, que soltar é falhar. Mas no budismo autêntico é precisamente o contrário radical. Largar conscientemente é a porta dourada para a liberdade verdadeira. O desapego não é frieza emocional nem indiferença cruel. É a capacidade de amar sem te agarrares desesperadamente, de desfrutar sem dependeres, de viver plenamente sem seres escravo. A competência libertadora do não apego. Aprender pacientemente a observar os teus apegos, sem te identificares cegamente com eles, sem acreditares que tu és os teus apegos, é uma das competências mais poderosas e profundamente libertadoras que podes desenvolver durante este ano transformador. O não apego budista autêntico não te torna frio, insensível ou desumano. Torna-te genuinamente livre. Torna-te consciente da natureza transitória de todas as coisas. Torna-te capaz de amar mais profunda e autenticamente, sem te agarrares possessivamente. De facto, podes amar muito mais profundamente, muito mais autenticamente, quando não estás apegado de forma neurótica, porque o teu amor torna-se incondicional, sem expectativas rígidas, sem exigências egoístas que criam sofrimento. A verdade desconfortável sobre ciclos kármicos. E aqui está uma verdade profundamente desconfortável, que poucos têm coragem de aceitar. Existem ciclos kármicos na tua vida que já expiraram completamente o seu propósito, que já te ensinaram tudo o que tinham para ensinar. E tu continuas ali a dar-lhes vida artificial por puro medo da mudança, por apego ao familiar, mesmo quando o familiar é doloroso. Relações que já não trazem crescimento mútuo genuíno, apenas hábito confortável e familiaridade. Rotinas que já não servem à tua evolução espiritual, apenas preenchem o tempo. Ambientes que já não ressoam com quem te tornaste através da prática, apenas te mantêm preso ao que eras. A aceitação da impermanência. Mas é profundamente difícil fechar essas portas, não é? Aterroriza o coração humano. Porque fechar conscientemente uma porta implica aceitar a impermanência. Essa verdade fundamental que o Buda ensinava constantemente como uma das 3 marcas da existência. Tudo muda, tudo passa, tudo se transforma. Nada permanece igual nem por um instante. Esta é a natureza intrínseca da existência. Anicca, impermanência. E resistir a esta verdade universal
é a fonte primária do nosso sofrimento. Largar assusta profundamente porque o teu ego se agarra desesperadamente à ilusão de permanência e controlo. Mesmo que continuar apegado ao que já não te faz crescer, devesse assustar infinitamente mais, porque é desperdiçar a preciosa vida humana que tens. Compaixão sem apego. E compreende bem esta distinção crucial, esta nuance profunda. Não precisas de odiar ninguém ou nada para te libertares de um apego destrutivo. Podes ter genuína compaixão por alguém e compreender simultaneamente que a vossa presença mútua agora cria mais sofrimento do que crescimento. Podes ser profundamente grato por tudo o que foi vivido e aprendido, por todas as lições preciosas recebidas, e ainda assim decidir conscientemente, com clareza e compaixão, que chegou o momento de largar e seguir em frente no caminho. O exemplo do próprio Buda. O Buda, ele mesmo deixou o seu palácio luxuoso, a sua família, a sua esposa e filho, tudo o que conhecia e que lhe era confortável, não por ódio ou rejeição, mas por uma busca sincera e ardente de verdade e libertação do sofrimento. Foi um ato de coragem suprema, não de covardia. Ele ensinava com claridade absoluta que o apego a qualquer coisa, mesmo as coisas aparentemente boas e positivas, mesmo as pessoas que amamos, cria inevitavelmente sofrimento. Por quê? Porque tudo é impermanente, tudo muda constantemente. E quando nos agarramos desesperadamente ao que muda inevitavelmente, sofremos intensamente. Exercício prático de identificação. Então faz isto agora, neste momento. Cria uma lista brutalmente honesta, mental ou melhor ainda escrita, de todos os teus principais apegos. Pessoas específicas às quais te agarras neuroticamente. Hábitos compulsivos que repetes. Possessões materiais que defines erradamente como parte da tua identidade. Ideias rígidas sobre ti mesmo que limitam o teu potencial. Desejos compulsivos que te mantêm num estado de perpétua insatisfação. Aversões fortes que envenenam a tua paz. Ser radical na honestidade. Não te protejas com auto-engano piedoso. Esta lista é só para ti. Ninguém mais precisa de vê-la. O processo gradual de largar. E depois, e esta é a parte que separa os verdadeiros praticantes dos meros curiosos, um por um, pacientemente, começa a praticar o largar consciente. Talvez não tudo de uma vez, porque transformação profunda leva tempo, e forçar pode criar mais resistência. Mas com firmeza inabalável e consciência clara. Porque a tua energia vital é um tesouro sagrado e inestimável. Não é uma gorjeta que distribui sem discernimento a qualquer pessoa ou situação que a exija. Simplicidade compassiva. E não precisas de fazer um drama teatral sobre isto. Não precisas de confrontações épicas ou anúncios públicos. Não precisas de justificar exaustivamente cada passo que dás em direção à tua libertação interior, como se pedisses desculpa por escolheres a tua própria liberdade. Às vezes basta simplesmente estabelecer limites claros e compassivos, responder menos frequentemente às exigências alheias, parar de insistir em situações que claramente já não funcionam, olhar noutra direção com compaixão, mas também com firmeza. Às vezes, proteger a tua energia preciosa e a tua paz interior é simplesmente parar de te explicares constantemente ou de buscares aprovação externa que nunca virá de forma satisfatória. A purificação interior. Queres melhorar a tua vida segundo os princípios budistas autênticos? Começa por purificá-la profundamente, não adicionando práticas complicadas ou acumulando conhecimentos espirituais que apenas inflam o ego, mas removendo corajosamente o que está em excesso, o que te pesa desnecessariamente.
Como o Buda aconselhava, limpa a tua mente dos 3 venenos fundamentais: a avidez insaciável, loba, a aversão tóxica, dosa, e a ignorância espiritual, morra. Simplifica dramaticamente a tua vida externa para poderes aprofundar genuinamente a tua vida interior. O Buda preferia consistentemente a paz interior e a claridade mental à acumulação externa ou à aparência social impressionante. E tu, se queres realmente viver na serenidade profunda e inabalável que o budismo genuíno ensina, vais ter de fazer exatamente o mesmo. Não esperes sem agir. Não esperes passivamente por mudanças enquanto continuas a carregar todos estes pesos desnecessários. Proteger conscientemente a tua energia e a tua paz não é um ato egoísta ou espiritualmente inferior, como te fizeram acreditar. É um ato profundo de sabedoria e de compaixão. Primeiro, em relação a ti mesmo, porque não podes dar aos outros o que não cultivas em ti. E depois, naturalmente, em relação aos outros também. A responsabilidade pessoal, porque o mundo não vai parar por ti, nem adaptar miraculosamente as suas exigências às tuas necessidades. As pessoas não vão magicamente mudar e tornar-se menos exigentes só porque tu dás mais do que podes dar, saudavelmente. A única pessoa que pode cuidar do teu bem-estar com a mesma intensidade e compromisso com que cuidas dos outros és tu. És tu próprio. É a tua responsabilidade pessoal e o teu caminho único em direção à libertação, a promessa transformadora. Então, este ano, em vez de te prometeres que vais acumular 1000 novas práticas espirituais ou ler 100 livros de sabedoria budista, promete-te algo muito mais profundo e transformador. Promete-te que vais largar conscientemente aquilo que já não faz sentido na tua vida, que vais libertar precioso espaço mental atualmente ocupado com preocupações inúteis, que vais defender a tua paz interior como se fosse o teu bem mais precioso e sagrado. Porque é. O Buda repetiu-o inúmeras vezes ao longo dos seus 45 anos de ensinamento. Tu és o teu próprio refúgio. Ninguém mais pode percorrer o teu caminho em direção ao despertar. Tens que fazer o trabalho tu próprio, menos mas essencial. Não precisas sempre de mais práticas, mais técnicas, mais conhecimentos acumulados que apenas inflam o ego espiritual. Às vezes, frequentemente até, precisas apenas de muito menos. Mas esse menos tem que ser verdadeiramente essencial e completamente autêntico. O caminho budista é fundamentalmente um caminho de simplificação progressiva e libertação gradual, não de acumulação compulsiva e complicação desnecessária. É subtrair até chegares à essência pura. Começa hoje mesmo a libertar-te dos teus apegos, um por um, com paciência infinita e compaixão ilimitada em relação a ti próprio. E verás como a tua vida se transforma naturalmente, tornando-se progressivamente mais leve, mais livre, mais pacífica, mais desperta. 3. Cultiva a solidão consciente, o refúgio interior que liberta. Neste estágio do teu caminho espiritual, se ainda tens medo de estar sozinho contigo mesmo, permite-me dizer-te algo com profunda compaixão, mas também com claridade absoluta. O problema não é a solidão em si mesma. O problema é a tua incapacidade de estar verdadeiramente presente com a tua própria mente, com o teu próprio ser. Porque estar sozinho não é o drama trágico que tantos pintam, mas sim uma oportunidade extraordinária e rara de autoconhecimento profundo que quase ninguém explora conscientemente. E se queres genuinamente melhorar a tua vida em 2026, segundo os ensinamentos milenares do budismo, vais ter que fazer as pazes com o silêncio interior, com a tua mente agitada e, sobretudo, com a tua verdadeira natureza búdica. A confusão moderna
sobre a solidão. Estar sozinho no budismo autêntico não é sentar-te tristemente no sofá, a fixar o vazio, como se estivesses a fugir da vida ou a lamentar a tua sorte. Estar sozinho conscientemente é uma prática profunda de meditação e introspecção espiritual. É aprender gradualmente a não precisares de estimulação externa constante para te sentires completo ou válido. É poder observar o teu próprio espírito sem julgamento severo. É tomar decisões desde a tua sabedoria interior profunda, sem buscares constantemente a aprovação externa que nunca satisfaz completamente. É parar finalmente de te perguntares obsessivamente se agradas aos outros e começar a cultivar o amor-bondade genuíno, meta, em relação a ti próprio. Difícil, não é? É precisamente por isso que quase ninguém pratica verdadeiramente a solidão consciente de forma regular. O paradoxo da solidão na multidão. O mais curioso, e o Buda já observava isto há milênios, é que muitas pessoas estão constantemente rodeadas de multidões e, mesmo assim, sentem-se profunda e dolorosamente sozinhas e desconectadas. Por que este sofrimento tão universal e comum? Porque não sabem genuinamente estar presentes consigo mesmas. Vivem constantemente a fugir do vazio interior através de conversas superficiais que não nutrem, de distrações digitais intermináveis, de planos sociais forçados e exaustivos, de companhias mal escolhidas que drenam energia, como se o barulho externo constante fosse finalmente calar aquela voz interior persistente, aquela que lhes lembra constantemente que não se conhecem realmente, que não se escutam com compaixão, que não se compreendem profundamente, que vivem no piloto automático, completamente identificados com papéis sociais em vez da sua essência verdadeira, a coragem de observar a mente. E aqui está algo realmente importante, segundo a sabedoria budista profunda. Observar o teu diálogo interno com plena consciência não é assunto de louco nem de poeta místico desconectado da realidade. É uma prática de corajosos genuínos, de buscadores sinceros de verdade. Escutar verdadeiramente o que te dizes em privado, observar atentamente os pensamentos que surgem constantemente como ondas no oceano da mente. É como olhares para um espelho sem filtros, nem distorções que suavizem a imagem. Se o que ouves predominantemente na tua cabeça, durante o dia todo, é crítica dura e implacável, medo constante e paralisante, dúvidas que nunca cessam, aí está um alarme alto que absolutamente não podes continuar a ignorar convenientemente. A transformação através da observação. E não precisas de reprimir violentamente esses pensamentos perturbadores ou de fugir deles para distrações. Precisas de os observar com equanimidade, upekkha, de os compreender com sabedoria, panha, de os transformar gradualmente com prática dedicada. O Buda ensinava com claridade cristalina que nós não somos os nossos pensamentos. Os pensamentos surgem e passam naturalmente como nuvens transitórias no céu vasto. A nossa verdadeira natureza é o próprio céu, vasto, espaçoso, imperturbável, sempre presente. A questão que confronta o ego faz a ti próprio esta pergunta profundamente desconfortável para o teu ego. Aceitas-te realmente tal como és neste momento, com todas as tuas imperfeições? Tratas-te com a mesma compaixão ilimitada que às vezes ofereces generosamente aos outros? Porque se não é o caso, se és duro e crítico contigo, por que então pretendes ou esperas que outros possam aceitar-te ou amar-te autenticamente? Como podem oferecer-te o que tu próprio te recusas? O Buda ensinava insistentemente a prática de meta, amor-bondade incondicional,
e enfatizava sempre começar rigorosamente por si próprio, não por egoísmo narcisista, mas porque não podes genuinamente dar aos outros aquilo que não cultivas primeiro em ti próprio. Como poderias oferecer compaixão autêntica e profunda aos outros se te tratas a ti mesmo com dureza implacável e crítica constante? A sabedoria do isolamento contemplativo. A sabedoria budista ensina-o claramente em incontáveis sutras preservados ao longo de séculos. A tua mente é o teu templo mais sagrado. E se não a cultivas conscientemente, com atenção e disciplina amorosa, serás eternamente escravo das tuas emoções reativas, descontroladas e dos teus padrões condicionados rígidos. O próprio Buda passava períodos longos e intensos em retiro solitário, meditando profundamente em florestas silenciosas, não porque fugisse cobardemente do mundo e das suas responsabilidades, mas porque compreendia profundamente que a verdadeira transformação radical começa sempre no silêncio interior contemplativo. Através dos seus ensinamentos preservados, ele escrevia metaforicamente: tudo o que és nasce dos teus pensamentos habituais. Com os teus pensamentos recorrentes, crias literalmente o teu mundo experiencial. E ele tinha absoluta e profundamente razão nesta observação. A libertação da validação externa. Uma vez que aprendes pacientemente a estar genuinamente presente contigo próprio, a observar-te com compaixão ilimitada, em vez de julgamento severo, a desfrutar do silêncio sem fugires ansiosamente dele. Algo de profunda e irreversivelmente transformador acontece no teu ser. Já não tens aquela necessidade compulsiva e desesperada de validação externa constante para sentires que a tua existência tem valor ou significado. Podes fazer planos e cumpri-los sem esperares que outros digam: vou contigo, para te sentires válido. Podes mudar corajosamente de direção na tua vida sem consultares obsessivamente o grupo de WhatsApp ou buscares a aprovação ansiosa de toda a gente à tua volta. Podes até, e este é verdadeiramente o nível de um praticante espiritualmente avançado, ficar numa sexta-feira à noite sozinho em casa, sem saíres. Não porque ninguém te convidou ou porque és socialmente isolado e rejeitado, mas porque tens conscientemente vontade genuína de estar contigo, de meditar profundamente, de ler textos sagrados, de simplesmente estar presente sem agenda. Autonomia versus isolamento. E isso, acredita-me profundamente, não é absolutamente isolamento social malsão, nem depressão mascarada. É autonomia emocional e espiritual genuína, de nível profundo. É liberdade interior autêntica. Quando transformas o silêncio externo em claridade interna radiante, o mundo barulhento e caótico para finalmente de gritar constantemente na tua mente agitada. Já não procuras desesperadamente respostas em tudo o que acontece externamente, nas opiniões cambiantes dos outros, nos ensinamentos dos inúmeros mestres. Porque começas finalmente a encontrá-las profundamente dentro de ti, através da tua própria experiência direta, meditativa. Já não tens aquela necessidade que alguém te diga constantemente o que fazer da tua vida. Já não te comparas obsessivamente com os outros e as suas aparentes conquistas filtradas. Já não rivalizas compulsivamente para provares constantemente o teu valor a audiências imaginárias. E, sobretudo, já não te vendes por migalhas de atenção superficial ou aprovação externa efêmera. A solidão como preparação. Vais a perceber-te progressivamente que estar sozinho conscientemente é uma fase absolutamente necessária e incontornável no caminho espiritual. Não uma condenação cruel ou uma maldição kármica, que aquele que ousa estar corajosamente sozinho
com o seu próprio espírito, que pratica a meditação profunda em solitário, é precisamente aquele que pode depois estar autenticamente com quem realmente quer, sem se agarrar possessivamente e desesperadamente, sem mendigar amor ou atenção como um pedinte, sem perder completamente o seu centro no processo relacional. Estar sozinho conscientemente é como afiar cuidadosamente a espada da sabedoria discriminativa. Pode ser intensamente desconfortável no início, sem dúvida, mas deixa-te infinitamente melhor preparado para absolutamente tudo o que a vida apresenta. O exemplo do Buda. O próprio Buda atingiu a iluminação completa e irreversível, Nibbana, completamente sozinho, sentado imóvel sob a árvore sagrada da Bodhi, não rodeado de uma multidão de apoiantes, não distraído pelas opiniões alheias, sozinho com a sua própria mente, observando profunda e penetrantemente a verdadeira natureza da realidade, Dhamma. O desafio prático. Queres genuinamente melhorar a tua vida segundo os princípios do Dharma autêntico? Aprende pacientemente a estar contigo, sem quereres constantemente escapar para as distrações infinitas disponíveis. Não precisas de 100 amigos superficiais para não te sentires vazio interiormente. Precisas de uma conexão honesta, profunda e genuína contigo próprio, com a tua verdadeira natureza, para além do ego condicionado. E isso começa precisamente com o silêncio exterior e interior, com o desconforto inicial de te observares sem as máscaras sociais habituais, com horas de meditação que parecem absolutamente eternas no início, até que deixam finalmente de o ser, até que realizas esta verdade profunda e libertadora. Estavas já completo desde o princípio absoluto. Só precisavas de te recordar disso, de remover pacientemente as camadas sucessivas de condicionamento e ilusão, Maya, acumuladas. O convite à prática, então, para imediatamente de temer a solidão como se fosse um inimigo mortal. Permite-te entediar conscientemente um pouco. Observa com curiosidade o que surge naturalmente. Escuta os teus pensamentos sem te identificares cegamente com eles, como se observasses nuvens a passar no céu vasto. Faz planos pessoais sem pedires permissão ou aprovação a ninguém. Não esperes por companhia externa para ires meditar na natureza ou começares a tua prática espiritual séria. Descobre pacientemente tudo o que podes cultivar profundamente em ti, sem precisares de estar constantemente rodeado de pessoas. Porque se conseguires isso, se chegares a não temer a tua própria companhia interior, serás verdadeiramente livre, segundo os ensinamentos profundos do Buda. Aquele que sabe estar sozinho, com sabedoria genuína, nunca sentirá falta de nada essencial. Carrega o seu refúgio dentro de si próprio, sempre acessível. 4. Enfrenta o que evitas com coragem. A prática da confrontação consciente. Vou dizer-te algo que o teu ego definitivamente não quer ouvir, mas que a tua natureza búdica mais profunda precisa desesperadamente de compreender e integrar. Não estás sobrecarregado porque tens demasiado o que fazer. Estás sobrecarregado porque continuas sistematicamente a adiar, a evitar, a fugir daquilo que sabes profundamente no teu coração que deves enfrentar corajosamente. E tu sabes disso perfeitamente. Notas claramente cada vez que vês aquela conversa difícil, mas necessária, que evitas há dias, semanas ou até meses. Cada vez que abres compulsivamente um novo separador no browser, para te distraíres do que te põe genuinamente desconfortável. Cada vez que inventas uma desculpa brilhante e sofisticada para não enfrentares aquilo que te confronta diretamente com os teus medos mais profundos. Bem-vindo
ao Clube Universal da Procrastinação, onde amanhã é curiosamente sempre o dia mais ocupado do calendário imaginário. A diferença entre praticantes reais e curiosos, mas aqui está a diferença fundamental e crucial entre ti e aqueles que realmente progridem consistentemente no caminho do despertar espiritual. Eles não têm menos medo que tu, definitivamente não, nem menos caos ou desordem nas suas vidas, nem magicamente mais tempo disponível nos seus dias. Simplesmente compreenderam algo absolutamente fundamental que tu continuas a ignorar convenientemente por puro medo paralisante. Aquilo que não enfrentas conscientemente persegue-te implacavelmente como uma sombra kármica ameaçadora. E quanto mais fuges ansiosamente, mais essa sombra se torna imposante, ameaçadora, avassaladora. Como uma bola de neve emocional que começa inocentemente por tenho que fazer isto e termina catastroficamente em não aguento mais, estou completamente esmagado. O ensinamento do Buda sobre a resistência. O Buda ensinava com claridade penetrante que o sofrimento, dukkha, nasce frequentemente da nossa resistência tenaz àquilo que é, do nosso evitamento sistemático da realidade, tal como ela se apresenta no momento presente. A maioria esmagadora das pessoas não falha fundamentalmente por falta de capacidades inatas ou de talento natural, mas por excesso crônico de evitamento, consciente ou inconsciente, deliberado ou habitual. Vivem constantemente a esquivar conversas incômodas, mas absolutamente necessárias, decisões difíceis que os esperam pacientemente, verdades dolorosas sobre si próprios que não querem de forma alguma reconhecer ou aceitar. Como se adiar indefinidamente fosse fazer desaparecer magicamente aquilo que inevitavelmente deve ser enfrentado. Mas não. Nunca desaparece por evitamento. Permanece ali, aninhado num canto obscuro da tua mente, como uma notificação mental eterna que não consegues apagar nem ignorar completamente. A ansiedade autocriada. E isso, meu amigo, no caminho espiritual, chama-se ansiedade paralisante e sofrimento completamente autocriado e desnecessário. No budismo profundo, chamamos a isto dukkha, e é frequentemente auto-infligido através da nossa própria resistência teimosa ao que é. Agora, se queres genuína e sinceramente melhorar a tua vida em 2026, segundo os princípios do Dharma autêntico, começa precisamente por olhar corajosa e honestamente, de frente, para aquilo que tens sistematicamente evitado. Faz uma lista brutalmente honesta, mesmo se dói intensamente no teu ego frágil, não para te torturares desnecessariamente, nem te julgares com severidade implacável, mas para libertares espaço mental preciosíssimo, atualmente ocupado com preocupações não resolvidas. Porque ter tudo isto acumulado na tua cabeça sem o enfrentares diretamente é exatamente como tentares meditar profundamente numa sala completamente cheia de alarmes a tocar estridentemente. Assim, simplesmente, não há paz interior possível de forma alguma. Microações versus transformação total. E não se trata absolutamente de mudares toda a tua vida inteira, amanhã de manhã, num ímpeto heróico, mas insustentável. Não vais resolver uma década inteira de procrastinação acumulada e evitamento crônico num único segunda-feira, motivado e entusiasmado. Mas podes comprometer-te seriamente com a tua prática a algo extremamente simples, mas poderosamente transformador. Enfrentar conscientemente um desconforto específico por dia. Apenas um, mas genuinamente. O telefonema que não fazes por medo paralisante da rejeição. O e-mail ao qual não respondes porque te põe intensamente desconfortável. A verdade difícil sobre ti próprio
que te recusas terminantemente a reconhecer. O ficheiro que não abres porque sabes exatamente o que contém, e isso aterroriza-te. Começa pelo mais urgente e pesado, não necessariamente pelo mais fácil ou confortável, pelo que te pesa mais fortemente no coração. A descoberta libertadora. Porque quando substituis consistentemente as desculpas habituais e sofisticadas por microações corajosas e concretas, algo profundo e irreversível muda fundamentalmente em ti. Apercebes-te progressivamente que aquilo que evitavas ansiosamente não era frequentemente tão aterrorizador como imaginavas obsessivamente. Que a conversa difícil foi desconfortável, sim, indubitavelmente. Mas aconteceu, passou e sobreviveste perfeitamente. Que aquela tarefa não era tão complexa ou impossível como tinhas amplificado dramaticamente na tua mente ansiosa. Que aquilo que te fazia mais pavor era predominantemente a ideia ansiosa de o fazer, não o fazer em si mesmo. O círculo virtuoso da coragem. E então algo de curioso e profundamente libertador começa a produzir-se na tua consciência em expansão. A tua ansiedade crônica baixa, progressiva e notavelmente. Não porque o mundo exterior tenha tornado-se miraculosamente mais amável ou fácil, mas porque paras finalmente de fugir sistematicamente da tua própria experiência direta. Porque começas a demonstrar-te a ti próprio que és genuinamente capaz, que tens coragem real, que possuis recursos internos. Porque recuperas gradualmente um sentimento poderoso de controle interno e agência pessoal, mesmo sobre coisas aparentemente minúsculas. E esse sentimento de controle interior, mesmo começando pequeno e modesto, é profundamente e positivamente viciante. Faz-te caminhar mais firmemente no teu caminho espiritual, pensar mais claramente, sem a confusão do evitamento, dormir mais tranquilamente, sem o peso opressivo das coisas não resolvidas. O exemplo do próprio Buda. O Buda, ele próprio, enfrentava direta e corajosamente aquilo que era intensamente desconfortável para a maioria das pessoas. Observava sem desviar o olhar a velhice inevitável, a doença dolorosa, a morte certa, o sofrimento universal. Ensinava nas suas meditações profundas que adiar o necessário era uma forma subtil, mas real, de te traíres a ti próprio, de te afastares progressivamente do teu caminho verdadeiro. Nos ensinamentos budistas preservados, está escrito claramente: não ages como se fosses viver eternamente sem consequências. A impermanência é absolutamente certa. A morte virá inevitavelmente. Vive, portanto, com máxima consciência enquanto ainda é possível. Pratica com diligência incansável. Prática diligente na vida cotidiana. E praticar com diligência autêntica não significa apenas sentar-se formalmente num almofadão de meditação durante 30 minutos. Significa também, crucialmente, enfrentar corajosamente aquilo que deve ser enfrentado na tua vida cotidiana concreta e prática. A sabedoria budista genuína não consiste absolutamente em reprimir as emoções difíceis ou fazer de conta que não existem. Consiste em observá-las com equanimidade penetrante e agir com sabedoria discriminativa, apesar da sua presença perturbadora. Não se trata de não sentires medo ou desconforto intenso. Essas emoções fazem naturalmente parte da experiência humana universal. Trata-se de não permitires que te paralisem completamente ou dirijam cegamente todas as tuas ações. O cultivo do caráter. E cada vez que escolhes conscientemente enfrentar, em vez de evitar covardemente, estás a praticar um princípio budista absolutamente fundamental. Estás a cultivar o paramita da coragem, Virya. Estás a reforçar o teu caráter espiritual e a tua determinação inabalável.
Estás a desenvolver respeito genuíno e profundo por ti próprio. Queres viver com significativamente menos ansiedade crônica este ano que se inicia? Faz dramaticamente menos drama mental inútil e significativamente mais ação consciente e corajosa. Para completamente de esperar aquele momento perfeito e imaginário que existe apenas na tua fantasia ansiosa. O momento perfeito é agora, é sempre agora, quando decides finalmente e corajosamente agir apesar do desconforto intenso. O convite à ação imediata. Desliga o piloto automático crônico do evitamento habitual e começa a arriscar conscientemente coisas da tua lista mental daquilo que deve ser enfrentado. Não por obrigação estressante e opressiva, mas por amor profundo à liberdade verdadeira e autêntica. Porque cada coisa que enfrentas corajosamente, por mais pequena ou insignificante que pareça superficialmente, é uma vitória silenciosa, mas real, sobre os teus medos condicionados e os teus padrões reativos habituais. E estas vitórias cotidianas e consistentes acumulam-se poderosamente, tornam-se visíveis na tua energia vital renovada, no teu olhar mais claro e penetrante, na tua forma de caminhar mais confiante e enraizada. Porque já não és alguém que foge habitualmente por cobardia ou hábito. Transformaste-te em alguém que enfrenta corajosamente aquilo que se apresenta. E isso, hoje em dia, no mundo moderno, é um verdadeiro superpoder espiritual no caminho do despertar. Enfrentar corajosamente aquilo que está há muito em suspensão é o meio mais rápido e direto de respirares novamente, em paz profunda e duradoura. Se chegaste até aqui neste caminho profundo de sabedoria transformadora, escreve nos comentários com intenção clara: o Dharma transforma genuinamente. Convido-te calorosamente a subscreveres este canal, a ativares as notificações para continuares a receber esta sabedoria antiga, cuidadosamente adaptada à nossa época moderna caótica, e a comentares para que estes ensinamentos preciosos possam alcançar e ajudar outros buscadores sinceros no caminho do despertar. Isto motiva-nos profunda e genuinamente a continuar a criar e a partilhar conteúdo similar e transformador no futuro próximo. Sugiro vivamente que consultes os 2 últimos vídeos que recomendamos especialmente para aprofundares ainda mais consistentemente a tua prática e compreensão do Dharma autêntico. Agradeço infinita e sinceramente o teu tempo precioso, a tua presença atenta durante toda esta jornada e o teu apoio continuado neste caminho sagrado de despertar progressivo. Que todos os seres, em todos os lugares, sejam verdadeiramente felizes. Que todos os seres estejam completamente livres do sofrimento e das suas causas. Que todos os seres nunca se separem da felicidade genuína que não conhece sofrimento. Que todos os seres permaneçam na grande equanimidade, livres de apego e aversão. Encontramo-nos muito brevemente na nossa próxima aventura de sabedoria budista profunda e transformadora. Até lá, que a tua prática seja constante, que a tua compaixão seja ilimitada e que o teu despertar seja progressivo e irreversível. Sarva Mangalam. Que tudo seja auspicioso.